Bem, Renato, fique à vontade, a fala é sua. Então, eu quero compartilhar com vocês esse documento, que vai ter um monte de informação, a gente não vai ler tudo. Assim, ó, gente, eu dividi a apresentação em 4 partes, não, em 5 partes, e aí eu vou fazer essa apresentação e vou parar para perguntar se alguém quer falar, se algum comentário e tal. Porém, se durante a fala alguém também quiser interromper, tá tudo bem, não é incômodo nenhum, tá tudo certo. Então, assim, gente, primeiro, essa primeira parte aqui que eu vou apresentar para vocês, ó, foram os comentários, são comentários meus, são observações que eu fiz ao longo da obra. A segunda parte é um trecho que eu tirei, é uma apresentação que eu tirei da Laura Alves, da edição que eu fiz, da edição que eu li, que é a edição de bolso da Nova Fronteira, que é aquela capa que eu mostrei quando a gente foi tirar a foto. Uma capa azul, de fundo azul, com desenho. As outras 3 partes são comentários meus a respeito dos 3 capítulos principais, são os capítulos que eu achei mais fundamentais, e o terceiro eu nem comentei muito, porque eu quero jogar para vocês, na verdade, assim, que é o momento em que, é o capítulo 3, em que ela se transforma em uma mulher, o Orlando se transforma em uma mulher na história. E a quarta parte, então, primeira, segunda, terceira parte, isso. A quarta parte é um texto que eu tirei. Vou lembrar de onde foi, eu não sei, eu não lembro agora de onde foi. Foi uma pesquisa que eu fiz de um artigo de uma autora, acho que da USP, eu vou conferir aqui exatamente quem é. Mas eu dividi nesses 3 momentos e quero não ficar falando muito para vocês contribuírem também, mas a divisão tá desse jeito. Então, para começar, é o seguinte, primeira coisa, eu dei atenção nesse, né, até porque é uma intenção do nosso grupo, a fazer uma análise na minha leitura do conteúdo e da forma, né? Porque como aqui é um grupo de leitores e escritores, eu me atentei mais para isso. Em outras apresentações que eu fiz anteriormente, eu me preocupei muito com a biografia, etc e tal. Aqui eu não fiz muito isso, mas é impossível falar de Orlando sem falar um pouco da biografia da Virgínia, porque na obra, na história, ela traz elementos da vida dela, da biografia dela, que estão colados ali a personagem. Então, inclusive até a própria forma da obra, né? O fato de ser uma biografia, ou se apresentar como... Não é nada biográfico, na verdade. Mas o fato dela chamar de biografia e dela apresentar em alguns momentos como biografia, já dizem respeito à história dela, porque ela é filha de um historiador que escrevia biografia. Então, eu não foquei na biografia, na história de vida dela, mas não tem como falar sobre isso, porque a história traz elementos da vida dela, né? Muito claros, assim. Então, assim, para começar, conteúdo e forma literários são não convencionais. Então, ela faz uma biografia ficcional de uma personagem que possui muitos elementos biográficos semelhantes aos da autora. Então, por exemplo, tanto Orlando quanto a Virgínia eram personagens nobres, personagem e pessoa nobre, que vinham de famílias de elite, e ambos têm características que a gente considera, ou que a sociedade da época consideram como características predominantemente masculinas, mas ao mesmo tempo são sensíveis. Então, a Virgínia, ela é essa pessoa, ela é uma mulher que na sociedade agora eu não lembro se é elizabetana, na sociedade inglesa do século XIX, ela vai ocupar um papel que predominantemente é masculino, mas ela é sensível por ser uma mulher, por viver um lugar em que a mulher é colocada como submissa e que ela rompe com isso. Então, ela ao mesmo tempo, ela ocupa esses 2 papéis. Então, isso é muito interessante. A Virgínia, ela, como eu falei, é uma família de elite, o pai dela era historiador e biógrafo, ela era uma mulher bissexual, ela sofria de depressão e de outras doenças psíquicas, ela se casa bem tarde para a época dela, que é com 30 anos, e como eu disse, ela realiza muitas atividades predominantemente dominadas por homens, como escrever e refletir. Não que as mulheres não reflitam, mas
entra para a história, né, que só homens refletem, ou a narrativa masculina refletida é que entra, né, para a história. E a história é contada em terceira e primeira pessoa, com o narrador onisciente e onipresente. Ele não é onipotente, mas ele é onisciente e onipresente. Os capítulos abrem com um spoiler biográfico, se eu não me engano, todos os capítulos fazem isso. E ela conta a história, né, do Orlando, com interrupções descritivas dos seus pensamentos e reflexões da personagem, e do próprio narrador, que, associadas com a história da autora, misturam e confundem gêneros e modos de fazer e ler literatura. Então, como eu disse para vocês, é um livro que se apresenta como biografia, mas não é uma biografia. Ela apresenta como biografia porque em determinados momentos aparece esse narrador que está contando uma história de um personagem, mas ela nem respeita o modo de contar biográfico, que era um modo típico do século XIX. Então, só aí ela já faz uma pequena revolução, assim, né, no modo de contar e nessa, ela confunde. E isso é muito incrível, assim, isso é muito bonito de se ver. E aí, vou ler aqui rapidinho essa pequena apresentação da Laura Alves. Então, vamos lá. Orlando, publicado em 1928, é, na realidade, o sexto romance de Virginia, precedido por A Viagem, Noite e Dia, O Quarto de Jacob, Mrs. Dalloway e Ao Farol, seguido de As Ondas, Os Anos e Entre os Atos. Diferentemente dos demais romances, foi publicado com o subtítulo Uma Biografia e dedicatória a V. Sackville West, que é uma mulher que a Virginia conheceu, uma escritora que a Virginia conheceu em 1919, ela chamava de Vita, e elas logo se tornaram grandes amigas. A Vita era casada com Sir Harold Nicholson, um eminente biógrafo, né, além do pai da Virginia, o marido dessa amiga com quem ela vai ter uma relação de amizade, uma relação sexual, também era biógrafo, autor do desenvolvimento da biografia inglesa. E essa Vita, ela já era conhecida na sociedade londrina por suas amizades femininas. E aí o envolvimento amoroso dela com a Virginia ocorreu 6 anos depois que elas se conheceram e durou cerca de 2 anos, quando a Vita se apaixonou por outra pessoa. Mesmo assim, as duas permaneceram amigas. Ao planejar a elaboração do livro, a Virginia comenta em seu diário: será uma biografia começando em 1500 e continuando até o presente, chamada Orlando Vita, apenas uma mudança de um sexo para o outro. Essa é a ideia original. Na verdade, o livro é muito mais que uma simples biografia, gênero que Virginia muito apreciava e que, de certa forma, aparece em seus romances, como, por exemplo, O Quarto de Jacob, que para muitos retrata Toby, seu irmão desaparecido prematuramente, ou Ao Farol, onde os protagonistas, o senhor e a senhora Ramsay, representam os pais da escritora. Por outro lado, para enfatizar a ideia de biografia, Virginia baseou seu texto em fatos pessoais e reais. Orlando evita. Para descrever o castelo, a autora usou o Nole, castelo pertencente ao Sackville. E deles também o brasão de armas que aparece no vitral do castelo de Orlando. Então vejam que ela usa muitos elementos pessoais dela mesma e dessa Vita e dessa pessoa onde ela vai colher a fonte principal para escrever o livro, ela vai misturar isso. Isso também é um ponto interessante, porque isso não era comum no século XIX, né? No século XIX, século XX, quando ela, na mudança, né? Do século XIX para século XX, que é quando ela vai escrever e vai... começa, né? A Virginia começa a carreira dela no final do século XIX, mas vai aí... vai produzir mesmo no primeira metade do século XX. E aí eu destaquei algumas coisas aqui, tipo, coisas que me chamaram a atenção. Então vamos lá, alguns pontos específicos. Primeiro, uma coisa que me chamou muita atenção no primeiro capítulo é que é um capítulo que eu identifiquei como um capítulo que trata de sexo e violência como heranças humanas. Então, tá aí a citação, eu vou ler só as que eu deixei em amarelo. Ele estava golpeando a cabeça de um mouro que balançava dos esteios. Só mais um trechinho que não está em destaque. O pai de Orlando, ou talvez seu avô, arrancara-o dos ombros de um pagão corpulento que encontrara o luar nos campos bárbaros da África.
e agora balançava suave incessantemente com a brisa que não cessava de soprar nos quartos do sótão da gigantesca casa do senhor que o havia matado. E é uma coisa que eu achei muito interessante já de cara, é que ela muda da violência para o desejo na descrição física da personagem de modo muito rápido, mas muito imperceptível. O que também transforma a sua ação e a sua psicologia e personalidade nesse ponto, ainda no começo da página 13. Então tem algumas citações que eu tirei aqui, mas que eu destaco o seguinte: ela vai da mais genuína raiva infantil, herdada de um clã dominador, para a mais profunda e abstrata capacidade de refletir e escrever, realizando-se pelos atos e movimentos de um corpo lindo e gostoso, porque em todo momento não, mas em alguns momentos do livro, o narrador chama atenção para o Orlando, por fato do Orlando, como homem, como mulher, ter as pernas mais torneadas da Europa. Ele chama atenção para as pernas do Orlando. E eu destaquei também esse trecho aqui que eu acho interessante, que esse trecho esclarece isso que eu estou dizendo, que ela tratar da violência e do sexo, da violência, do desejo da violência como heranças humanas. Então, é assim, a violência era tudo. A flor vicejava e murchava, o sol nascia e se punha. O amante amava e partia, pois ele fizera versos para todas elas. Poderia igualmente ter sido uma dama da corte ou alguma aia, pois o gosto de Orlando era amplo, não amava apenas as flores de jardim. As selvagens e as ervas daninhas sempre exerceram fascínio sobre ele. E aí tem um trecho que eu achei interessante também, que eu até destaquei com essa seguinte frase, que é o inocente casto Orlando é bolinado por devassas. Então, no começo da narrativa, quando o Orlando ainda está se fazendo homem, ela mostra a descoberta do sexo pelo Orlando, etc. e tal, e ela tem uma citação muito interessante que eu achei muito bacana, e por isso que eu coloquei aqui que o inocente casto Orlando é bolinado por devassas. Porque ela fala de uma cena que ele fica excitado, que eu achei muito bonita, que é assim: as mulheres eram pouco menos atrevidas em seu discurso e menos livres em seus modos do que os pássaros. Empoleiravam-se em seus joelhos, lançavam os braços ao redor de seu pescoço e, percebendo que algo fora do comum se escondia sob sua capa de pano grosso, ficavam tão ansiosas em chegar à descoberta quanto o próprio Orlando. Então eu achei essa descrição de uma excitação masculina muito muito bonita, né? Muito singela, que para a época foi muito ousada, né? Eu tô achando ela singela hoje, mas que eu achei singela para nossa época, que para a época com certeza não foi. Mas eu também achei interessante essa citação, porque ao longo do livro, apesar de ser um livro muito revolucionário na sua forma, no seu conteúdo, e trazer muitas questões de gênero, como eu disse, que vão ser tratadas muito tempo depois, 100 anos depois, quase 100 anos depois, enfim, 50, 60, 100 anos depois, pela academia, pela pesquisa científica, ela adianta isso na ficção, mas isso não significa que a obra não vai ter um olhar ali muito marcado por um machismo atravessado pelo olhar feminino, né? Então, quando eu coloco aqui o inocente Castor Orlando é bolinado por devassas, é uma ironia da minha parte, né? Porque assim, eu li essa parte do tipo assim, poxa, ela tá, com certeza também ela pode estar sendo irônica nisso, mas eu falei, essa obra também, por mais avançada que ela seja, ela é atravessada por uma estrutura machista, porque não tem como, né, gente? O machismo é estrutural, então é óbvio que vai aparecer, por mais revolucionário, por mais vanguardista que seja a obra, não tem como fugir disso. E aí eu destaquei uns outros trechos aqui, esse capítulo o capítulo primeiro é meio que a descoberta e a formação sexual do Orlando. Então fala das primeiras paixões dele. Então falam, por exemplo, que nesse capítulo ele se apaixona por uma russa que aparentemente o trai com um marinheiro. Essa parte da história me lembrou muito Dom Casmurro, e o abandona no dia seguinte à traição. Ela vai embora. Antes disso, contudo, o narrador fala da relação que ele tenta estabelecer
do noivado que ele tem com três mulheres, que é a Clorinda, a Favila e a Eufrosina. E aí ele fala porque que ele rompe com cada uma delas, e os rompimentos são rompimentos absolutamente fúteis, supérfluos, digamos assim. Aí tem um deles que eu queria destacar que é esse aqui, quer ver? Aqui, a segunda. A Favila, a próxima, era muito diferente. Era filha de um cavaleiro pobre de Somersetshire, que por total perseverança e pelos trejeitos de seus olhos, conseguira chegar à corte, onde sua destreza na equitação, seus belos tornozelos, sua graça ao dançar, conquistaram a admiração de todos. Um dia, porém, teve a má ideia de espancar um cachorro spaniel que lhe rasgara a meia de seda. E, para ser justo, deve ser dito que Favila tinha poucas meias e que a maioria era de lã, deixando-o quase sem vida debaixo da janela de Orlando. Orlando, que era apaixonado por animais, logo reparou que os dentes dela eram tortos, os dois da frente virados para dentro, que considerava ser nas mulheres um sinal infalível de caráter perverso e cruel. E assim, naquela mesma noite, desfez o compromisso para sempre. E também é interessante tocar que essa percepção fútil, machista, até mesmo misógina do Orlando em relação às mulheres, vai ser colocada em xeque e vai ser questionada quando ele se torna mulher, né? Isso é bem interessante também para uma obra desse período, né? Muito ousado. E aí o capítulo 1 termina com um caos natural provocado pelo derretimento de gelo nos rios Wepeng e o Tâmisa, que depois ele retoma esse cenário quando ele volta para a Inglaterra como mulher, né? Quando ele volta para Londres e depois para o interior como mulher. Eu acho que esse é o grande ponto de virada, né, do livro. Uhum. Eu acho que ninguém consegue vencer o primeiro capítulo, consegue sacar o que está acontecendo lá no primeiro capítulo. Que eu acho que o que principalmente eu acho que incomoda um pouco é um certo tom, assim, digamos, irreal, né, mas que funciona no sentido da comicidade, né, e no sentido da sátira, etc. Né? Se você consegue ir por esse caminho, e claro, e gostar disso, ele funciona, né? Mas de fato me parece que o primeiro capítulo é meio que o divisor entre quem vai continuar e quem não vai, né? Isso também me lembrou muito o Grande Sertão, Fernando, porque eu lembro que quando eu li o Grande Sertão, eu tinha uma professora que falava assim, gente, vocês têm que passar da página 50. Se você passar da página 50, você vai entrar na linguagem. Só que ela exige, né, ela exige de você um esforço para você entendê-la. E eu senti isso, um pouco isso também com Orlando, assim. Você tem que vencer essa barreira de entrar numa linguagem, que é uma linguagem com a qual a gente não está acostumado, é uma linguagem difícil, é uma linguagem que fala de lugares que a gente não tem uma ligação afetiva, é uma linguagem empolada de propósito, que ela zoa com isso, ela ironiza com isso. Então você até mandou no grupo lá uma hora que ela fala, um trecho que ela fala assim, que a pessoa estava querendo ser a melhor escrito, o melhor escritor do não sei o quê. Nossa, ela tá. A história, assim, a história tá exigindo tanto dela, ela conta isso, assim, é uma história que exige dela, ela tá querendo ali, mas isso ao mesmo tempo é uma ironia da parte dela, né? É uma maneira de falar assim, tá, mas a literatura precisa ser desse jeito? É um modo de questionar a literatura, de criticar essa literatura empolada, essa literatura, né, essa literatura elitista mesmo, assim. É um modo de questionar e de fazer uma crítica, mas que usa desses recursos que ela está questionando, né? Então, para a gente do século XXI, contemporâneo sem coração, a gente tá muito acostumado com isso mais, né? Mas, enfim, critica a Xenia falando que, tipo, o romantismo também, com certeza, é interessante, assim. A ficção histórica, boa, Camila, exatamente. Critica a ficção histórica, tipo, o romantismo, critica a biografia, né? É, 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 é uma, é uma história, é uma narrativa crítica, disso não há dúvida.
Diga, Andréia. Então, eu só queria reforçar isso, que eu também eu fiquei feliz depois que eu venci o primeiro capítulo e o segundo também, que aí eu entendi que tinha sido meio que intencional essa crítica. E aí você começa, você volta, né? Eu voltei em algumas coisas que eu tinha marcado e falei, então faz sentido, porque era isso, olha só, essa coisa meio que vai e volta nas palavras, nas frases, que faz você fala, meu Deus, mas por que a literatura tem que ser assim? E que ela questiona isso, né? Eu acho que esse ponto é muito bacana de prestar atenção. É minha primeira leitura de Virgínia, então eu achei legal ver isso, ver esses pontos. É que Fala, tem um Alberto. ponto, desculpa, é que tem um ponto que ela mesma ela diz que eu vou citar, se é uma conversa incoerente, no sentido banal, insípida e às vezes ininteligível, é culpa do leitor por prestar atenção à conversa de uma senhora falando consigo mesma. Ela critica uma postura passiva do leitor. É muito irônico, porque isso já é quase no final do livro, e você ter chegado até aqui com essa conversa incoerente, sem sentido, banal, repetitiva, né, ininteligível, e ter chegado até aqui sem ter se dado conta disso, ou ter chegado aqui e não ter largado o livro. É a ironia máxima, assim, para mim. A Andressa levantou, acho que agora ela quer falar. Andressa, só antes de falar, é só uma informação, gente. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu me lembro de ter pesquisado sobre o Orlando e ele ter sido um livro de muito sucesso na Inglaterra. Né? Eu achei essa informação bem interessante também, porque é um livro que, pra gente, pelo menos para mim, foi um livro difícil de ler. A Camila tá falando muito sucesso. Eu fiquei tipo, caraca, como é que um livro desse, com esse conteúdo, com esse formato, tão difícil para eu entrar nele, como é que esse livro fez tanto sucesso? Então, isso também é interessante de notar, né? Porque épocas diferentes, linguagens diferentes, culturas diferentes, né? Ok, é isso mesmo. Ok, Andressa, tá tudo certo, eu vou continuar então. Então, a Gislane falando, fizeram até comemoração num campo de gelo para imitar as cenas dos livros. Também dificuldade para ler, ainda bem que não estou sozinha. Alguém comentou que sumiu aqui a minha informação. No capítulo 2, gente, é um capítulo que ele destaca um momento de reclusão, de melancolia da personagem, né? Do personagem Orlando, da personagem Orlando. Ainda como um homem, ele se afasta socialmente, porque o caso que ele teve com a russa, com a não é nem russa ela, eu coloquei russa ela, mas ela é. Ai, não é moscovita, acho que é moscovita. Não é moscovita? É, moscovita, né? Eu falei moscovita e fiquei em dúvida, mas é moscovita mesmo. Ela abandona ele estava tendo uma relação com ela, que também não era uma relação muito bem vista, e aí ele resolve se isolar. E é nesse momento de isolamento ele vai se desenvolver como escritor, ele vai se dedicar à escrita, né? O Orlando é um cara rico que não tem essa preocupação de trabalhar para se sustentar. Ele tem uma renda garantida, ele é rico, ele é nobre. E aí esse capítulo vai descrever um período de maturidade forçada pela personagem, mas que se apresenta para o biógrafo como um momento de fraqueza. E aí ele começa assim o capítulo. O biógrafo agora se depara com uma dificuldade que é melhor confessar do que encobrir. Até este ponto da narrativa da vida de Orlando, documentos tanto particulares quanto históricos têm tornado possível cumprir o primeiro dever de um biógrafo, que é caminhar sem olhar para a direita ou a esquerda, nas pegadas indeléveis da verdade, sem se deixar seduzir pelas flores, indiferente à sombra, metodicamente continuar até cair de súbito no túmulo e descrever fines na lápide sobre as nossas cabeças. E aí é interessante, eu até destaquei aqui, que essa função do biógrafo ela vai ser transgredida ao longo do capítulo. E é muito interessante também, porque essa perspectiva de biografia que ela apresenta aqui nesse capítulo já não é a perspectiva de biografia, pelo menos não a que é feita na história, nesse momento da história. A biografia, nesse momento da história, ela já
ela já está atenta para a complexidade da construção da história do biografado, né? Da história que quem está contando. Então, ela é isso, ela vai e volta, ela vai na tradição, ela questiona essa tradição, ela usa a tradição para fazer o oposto. Então, é muito interessante esse movimento de resgate e, ao mesmo tempo, questionamento e, e, e transformação e revolução da ideia de biografia que a gente tem até aquele momento. Então, isso é muito incrível de ver ela fazendo. Então, nesse capítulo, no segundo capítulo, o Orlando vai se desenvolver ou vai se dedicar mais a ser escritor, etc e tal. Ele recebe lá na casa dele o escritor que vai falar mal da escrita dele depois, que ele vai ficar chateado, etc e tal. E aí, nesse capítulo 2, ele se torna diferente, mais circunspecto e menos violento, e eu entendi como um capítulo de transição para ele se transformar em mulher, como se fosse uma evolução, mas uma transformação, né? Uma maturação para ele se transformar em mulher. E eu achei isso muito interessante também, porque eu entendi como se na história ela estivesse dizendo que as mulheres são mais maduras que os homens, que as mulheres são mais maduras, que o lugar em que a mulher é colocado faz a mulher pensar mais, refletir mais. E aí, gente, o capítulo 3 é o capítulo em que ela se transforma em mulher, ele vai dormir, e aí acorda a mulher, e aí começa a se questionar, e aí eu só destaquei isso do capítulo 3, porque eu quero aí ouvir vocês a respeito do capítulo 3, o que vocês acham que motivou a Virgínia a escrever isso, porque assim, é muito de vanguarda, uma história de um personagem que é homem e que vai dormir e acorda mulher, assim. É muito foda. Isso é muito legal. Então eu falei, cara, eu não vou ficar falando do capítulo 3, eu quero deixar a galera falar. E aí, para encerrar minha apresentação, para a gente começar a partir dessa transformação, que eu acho que é o segundo turning point da história, o terceiro, aliás, né, porque o primeiro é da violência para a construção do desejo, como personagem masculino. Depois o personagem masculino se sensibilizando e amadurecendo para se transformar numa mulher, e aí ele se transformar numa mulher, ele renascer como mulher. Mas antes de dar a voz para vocês encerrar minha apresentação, eu quero só destacar uns pontos aqui desse trecho aqui, desse artigo aqui que eu peguei. Orlando é descrito como uma biografia, mas está longe de seguir os padrões tradicionais do gênero. O Woolf utiliza uma estrutura narrativa que abrange mais de 3 séculos, começando no final do século XVI e chegando até o início do século XX. A obra é narrada por um biógrafo fictício, cuja presença é constantemente sentida através de intervenções diretas e comentários metanarrativos. Esse estilo híbrido permite ao Woolf explorar a fluidez do tempo e a construção da identidade. Achei isso bárbaro. Uma das características mais revolucionárias de Orlando é a transformação do personagem principal de um homem no século XVI para uma mulher no século XVIII. Essa mudança de gênero não é apenas um artifício narrativo, é uma maneira de Woolf questionar e desafiar as normas de gênero e as expectativas sociais associadas a elas. Orlando, enquanto homem, desfruta de liberdade e privilégios que lhe são negados quando se transforma em uma mulher. Essa metamorfose permite ao Woolf explorar a construção social do gênero e a rigidez das categorias sexuais. A maneira como o Woolf manipula o tempo também serve como uma crítica à historiografia tradicional, e eu senti isso muito, né, porque eu sou da história. Ao longo dos séculos, Orlando permanece jovem, desafiando a linearidade e a rigidez do tempo cronológico. Woolf sugere que a história não é uma narrativa fixa e objetiva, mas uma construção subjetiva imutável. Essa perspectiva é reforçada pela presença do biógrafo, cuja voz e perspectivas mudam conforme a narrativa avança, refletindo as mudanças nas atitudes e entendimentos históricos. E essa parte aqui, gente, específico, é muito interessante porque eu sou da história, e nesse momento da história,
na França, a gente tem uma escola de historiadores que vai propor uma nova perspectiva da história. Como é que a história não é linear, como é que a história não é objetiva, como é que a história é complexa, como é que a história ela é uma construção de várias narrativas. Então, eu achei muito interessante notar como é que a Virginia estava fazendo na ficção o que estava sendo feito também na ciência da história. Achei isso muito profundo, assim, muito rico. Eu fiquei muito impressionado com isso, assim. E também como é que a Virginia é muito pouco referenciada na história. Achei isso interessante também. Então, o estilo de escrita da Virginia em Orlando é tão inovador quanto seu conteúdo, a linguagem é lírica e rica em imagens, frequentemente se aventurando no território do fluxo de consciência, uma técnica que ela popularizou em seus outros trabalhos, né? Tanto que a Clarice Lispector, a obra dela é muito referenciada, né, no fluxo de consciência da Woolf, e a prosa da Woolf em Orlando, ela não apenas conta uma história, mas ela também performa, refletindo a fluidez e a multiplicidade da identidade do tempo. E aí, esse trecho aqui, mas também performa, eu quero falar dele mais um pouquinho adiante, porque falar disso aqui para parar por aqui e deixar vocês falarem um pouco, que é porque ela também adianta essa ideia da performance atribuída aos gêneros, uma ideia que vai ser desenvolvida nos anos 70, começar a ser desenvolvida nos anos 70 pela Judith Butler. Né? Então, é muito vanguardismo para uma obra, assim. Eu achei isso muito interessante também, muito rico. E aí, só para finalizar aqui, Orlando é uma meditação profunda sobre gênero e sexualidade. Ela usa a mudança de gênero de Orlando para explorar a performatividade de gênero, como eu acabei de falar para vocês, décadas antes de Teórico, como a Judith Butler vão desenvolver essas ideias. A obra questiona as normas heteronormativas e apresenta uma visão mais fluida, inclusiva da identidade sexual. A relação de Orlando com as personagens de ambos os sexos, sua própria experiência de vida como mulher, desafiam a binaridade tradicional de gênero. E aí, só para finalizar, fazer uma relação com o que eu estou pesquisando atualmente, tanto na academia, na ciência, na história, quanto na ficção, tem a ver com uma experiência pessoal, porque a partir dos meus 30 e poucos anos, em que eu comecei a sentir uma mudança física no meu corpo, que eu deixei a barba crescer, que eu comecei a desenvolver um corpo mais associado ao masculino, eu comecei a notar uma mudança no tratamento social para a minha pessoa. Então, falei hoje aqui em casa sobre isso. Eu comecei a notar, e foi isso que me fez querer pesquisar o que eu estou pesquisando hoje, tanto na literatura quanto na história, isso me despertou uma consciência que eu tinha teórica, mas não prática. Eu comecei a notar que as pessoas no ambiente social começaram a me tratar diferente, começaram a me tratar com mais respeito, com mais submissão, à medida em que eu comecei a ter no meu corpo físico características que estão associadas ao masculino. Então, barba, o corpo mais forte, o cabelo branco, isso tudo começou a me despertar uma consciência que eu tinha na teoria, mas que eu não sentia na prática, que eu comecei a perceber à medida que eu fui envelhecendo e que a minha imagem começou a ser mais próxima do masculino do que antes. Porque antes eu era um moleque, não era um homem, não era visto socialmente como um homem. E eu comecei a perceber que a partir do momento que as pessoas começaram a me ver como homem, o tratamento social para mim mudou. Eu comecei a ser mais bem tratado, por mais louco que isso pareça. Eu comecei a perceber uma mudança no tratamento. E foi isso que me fez, me trouxe para o que eu tenho pesquisado hoje, que é sobre gênero, que é sobre gênero na literatura, etc. e tal.
E aí eu queria só destacar isso, por último, na obra, que é um dos pontos fundamentais da obra, que me fizeram realmente também confirmar essa perspectiva que eu tinha. Porque eu comecei pela leitura da obra, que eu entendia que a Virgínia também teve essa experiência na vida dela, muito provavelmente porque ela ocupava um papel, como eu disse no começo, como mulher, que era muito mais um papel que os homens ocupavam. Então ela escreve essa obra também muito motivada por essa experiência dela, né, de notar uma diferença atribuída a diferentes gêneros, né? Então, eu achei isso também muito interessante, assim, porque eu confesso para vocês que é uma coisa que eu notei, experiência pessoal mesmo, assim, notei essa mudança em relação à minha mudança física, enfim. E aí eu queria parar por aqui para ouvir vocês em relação a esse turning point, que é o que vai ocorrer até o final, que é ela amadurecendo, nascendo e amadurecendo como mulher. E é isso. Então, obrigado pela atenção de vocês, desculpa o falatório, e quero ouvir vocês agora. Muito obrigado, Renato. Pessoal, para a gente organizar a discussão, eu sugiro para a gente o seguinte: o pessoal vai levantando a mão e a gente vai fazendo na sequência, tá bom? Então, a gente começa com a Gislaine Moraes. Renato, parabéns, viu? E eu entendo super, e eu achei super bacana, vou pegar o gancho daí, de quando você falou do capítulo 2, de ser meio que uma passagem, né, entre o 1 e o 3. Eu não tinha parado para pensar nisso, eu tinha parado para pensar daí mais adiante, mas fez todo sentido com o que eu já pensava. Aí, no decorrer do livro, esse narrador, para mim, eu tive a impressão que ele vai se transformando, o próprio biógrafo. A sensação que eu tenho é que, até o final, esse biógrafo vai se transformando, vai tendo a voz da Virgínia enquanto ensaísta. Aí a gente vai percebendo. Claro, talvez seja mais fácil perceber isso para quem já teve contato com Virgínia antes, né? Para quem já leu alguns ensaios dela, vai conseguindo perceber isso. Por isso que eu comentei até no grupo, umas semanas atrás, que quem leu, por exemplo, meu xodó aqui, que são as cartas entre Vita e Virgínia, já vão super empolgados ler esse livro. Eu não sei se eu não tivesse conhecido algumas coisas da Virgínia antes, eu teria insistido em seguir. Mas já tendo um pouco disso, você vai entendendo e vai fazendo as conexões. Voltando à questão do narrador, no final, o capítulo 6, para mim, é Virgínia completamente. Ela meio que toma o corpo do biógrafo ali completamente, e é do tipo, caramba, sou eu agora, é Virgínia, praticamente a Virgínia ensaísta, que quer falar aqui com vocês. E ela continua irônica, satírica, tal, porque Virgínia é assim nos ensaios dela. Aquelas perguntas que o biógrafo faz são a Virgínia fazendo, sabe? Então, é fantástico. Eu fui sentindo isso, e fui me aproximando cada vez mais da Virgínia, e fui sentindo que o biógrafo, aquele mais agressivo, do capítulo 1, toda aquela história que Renato contou, vai ficando mais para trás. Durante a história, me chamou muita atenção, agora falando da escrita, que a palavra verde aparecia o tempo inteiro no livro. Verde oliva, verde não sei o quê, os tons de verde, não sei, o vestido verde da mãe, o sofá verde, cortina verde, um monte de coisa. Isso começou a me chamar a atenção. Eu falei, no final do livro, eu vou baixar um PDF e vou contar a quantidade exato, a pele, a esmeralda. Eu vou contar quantas vezes a palavra verde apareceu no livro. 43 vezes. Aí a gente faz a conexão, veja como tudo é proposital na escrita da Virgínia. Não tem uma vírgula aí que não seja consciente do que Virgínia coloca nas escritas dela, né? E ela faz essa homenagem à Vita, e é comentado no livro, o livro The Land, que é um poema longo, que foi escrito pela Vita e que recebeu uma premiação, porque Vita, ela é conhecida também por um jardim gigante que ela construiu, que até hoje é visitado, se eu não estou enganada. Vita tinha essa paixão, essa loucura pelo verde, por jardins e tudo. A explicação que eu vejo para Virgínia ter usado tanto o verde durante a obra inteira
é mais um reforço da homenagem à Vita. Esse livro é totalmente dedicado a ela. As personagens, as manias, os vícios, os personagens que aparecem, que fazem relação com a história de Vita, o castelo. Enfim, eu amo. Esse livro é riquíssimo. Ô, Gislaine, eu vou fazer só um comentário rapidinho em cima do que você falou, que na verdade é um comentário que é uma pergunta para os próximos que forem falar. A obra é sobre a Vita, mas termina sendo sobre a Virgínia. Sim, concordo. Não, essa parte concordo plenamente. Tudo que você falou ali, concordo plenamente. A minha preocupação era só a gente deixar, assim, entre aspas, né, o principal, que seria, no caso, o motivo da existência do livro e todo o sucesso que ele teve também por causa disso. Mas você está certíssimo, concordo com tudo que você falou. Vai lá, Qual foi a outra Andréia, pergunta? você. Vou falar mais uma coisinha. Eu concordo com a Gislaine com a riqueza desse livro. Assim. Eu acho que a Virgínia tem muito para ensinar, sendo na contemporaneidade. Assim, você pensa, poxa, isso foi escrito em 1928, daqui a pouco faz 100 anos. E como que a gente, né, tem tantas coisas para destrinchar nessa obra. E como a Gi falou também, tem uma diferença para quem é o primeiro contato com a Virgínia. Para mim foi o primeiro contato, embora estivesse na minha lista desde que a gente conhece a Ana Carol, né? Que acho que hoje ela não está aqui, mas que é uma tradutora da Virgínia, estudiosa da Virgínia. Eu estava na minha lista ler coisas da Virgínia porque eu acho que é um aprendizado para a gente. Então só queria reforçar isso. Agora é o Alberto. Quer ir na frente, Márcia? Depois eu falo. Não, o meu é super rapidinho, é só para dizer que, assim, o que eu gosto muito na Virgínia, e principalmente que eu observei nesse livro, que ela faz um rompimento, ela transgride tudo, né? O tempo, o espaço, essa questão do verde, tem uma fala dela muito bonita, que ela diz que o verde que a gente, eu não vou lembrar das palavras, mas o verde que a gente vê não é o mesmo que a gente escreve ali, então ela também faz essa, porque Orlando é uma pessoa que está ali tentando escrever, né? E ele vai escrever depois ali, quando ele está mulher, né? Então a competência. A Virgínia tem aquele ensaio muito legal, que é um teto todo seu, né? Que é sobre o papel da mulher na escrita e tal. Então, assim, eu acho muito legal essa forma como ela rompe todas as barreiras nesse livro, que é um livro tanto de gênero quanto do gênero de escrita mesmo, a forma, né? Porque é uma biografia, é um romance histórico, ou é o que é isso, né? E o tempo também, que vira aquela confusão. E aí, como ela deixa essa questão da perspectiva na mão do leitor. O nosso papel, como é muito importante nesse livro, como a gente vai enxergar o que ela fez ali, entendeu? Então, a gente tem um papel fundamental nessa obra, para a gente construir, assim como conta a marca na parede, né, que depende da perspectiva que você tá, você vê de um jeito, como a gente constrói o que a gente está lendo. É isso, eu só queria fazer esse comentário. Perfeito, muito obrigado, Márcia. Alberto, agora. Então, é muito bacana que Orlando escreve, né? Então, mas ao mesmo tempo essa questão, essa coisa de escrever fica muito escondida, né? Porque tem ela, na verdade, ele escreve um livro só, né? Que é aquele poema o Carvalho, se não me engano, né? Eu só queria ler um pedacinho que é no final mesmo. Acho que é no 3 páginas antes de acabar, mas eu vou ler. Quando se atirou ao chão, um pequeno livro quadrado, encadernado em tecido vermelho, caiu do peito de sua jaqueta de couro. Nem Orlando, nem a narradora se lembravam desse. Caiu, de repente, aparece, mas vive caindo, nem vive aparecendo esse. A jaqueta de couro, o seu poema ou Carvalho. Eu deveria ter trazido uma pá, refletiu. A terra era tão rasa sobre as raízes que parecia duvidoso que ela pudesse fazer o que queria, enterrar o livro ali. Além disso, os cachorros o desencavariam. A sorte jamais acompanha essas celebrações simbólicas, pensou. Talvez, então, fosse melhor dispensá-las. Tinha um pequeno discurso na ponta da língua. Pensava pronunciar sobre o livro quando fosse enterrá-lo. Era uma cópia da primeira edição, assinada pelo autor e artista. Enterro isto como um tributo, ia dizer, um retorno à terra daquilo
que a terra me deu. Mas, Senhor, quando se começa a dizer palavras em voz alta, como elas são bobas, recordou-se do velho Green, subindo numa plataforma outro dia, comparando-a com Milton, a não ser pela cegueira, e entregando-lhe um cheque de 200 guinéus. Pensara então no carvalho, aqui na colina, e se perguntara o que uma coisa tinha a ver com a outra. O que o elogio e a fama têm a ver com a poesia? O que tem a ver é 7 edições, já chegar a isso, com o valor do livro. Escrever poesia não era uma transação secreta. Não, desculpa, escrever poesia não era uma transação secreta, uma voz respondendo a outra voz? De modo que todo esse palavrório e elogio e censura e encontrar pessoas que admiram e pessoas que não admiram não combinam com a coisa em si. Uma voz respondendo a outra voz. Que podia haver de mais secreto, pensou, mais lento e semelhante à conversa dos amantes, do que a claudicante resposta que dirigira todos esses anos à velha e sussurrante canção dos bosques, e às fazendas, aos cavalos castanhos parados no portão, pescoço contra pescoço, e à ferraria, e à cozinha, e aos campos que são que tão laboriosamente produzem trigo, nabos, grama, e ao jardim explodindo de íris e lilazes, de modo que deixou ali o livro sem enterrá-lo, em desalinho no chão, e contemplou a ampla vista, variada naquela tarde como o fundo do oceano, com o sol iluminando e as sombras escurecendo. E ela se despedindo, né, do livro. E esse é o fim, é lindo mesmo, né? É muito bonito. Quer dizer, não é exatamente o fim, mas eu gostei muito dessa parte, desse singelo poema, né, que vai aparecendo durante todo o livro, né? Muito obrigado, Alberto. Agora a gente tem a Noemi. Então, eu queria dizer que das experiências da Virginia que eu tive de leitura, que foi Ao Farol e O Quarto de Jacob, esse me pareceu o livro mais, como disse o Renato, mais irônico dela. Em todos os outros que eu li, pelo menos, ela carrega uma crítica assim, à sociedade que provavelmente viveu, mas esse eu achei totalmente disruptivo assim, para a época, porque ela fala ali no início, acho que é a segunda ou terceira página do capítulo 3, que é a provocação aí do Renato, ela fala de gênero como construção social. Eu acho que isso é muito, como o Renato falou, é muito vanguardista. Assim, né? Isso vem sendo discutido e muito bem falado pela Judite agora, mas academicamente. Eu acho interessantíssimo quando Orlando está naquela crise ali, que ele fala que, inclusive, sentir-se, na minha edição, fala ainda sexo, né? Quando ele se refere a gênero, sexo masculino e feminino. E aí ele fala que, se sentindo tanto em um quanto o outro, parecia que estava mergulhado numa enfermidade. E eu achei interessante que ele faz uma referência aos ciganos. Bem nessa parte, ela termina falando que essa angústia de se sentir ou homem ou mulher dava vontade dela voltar, largar tudo e voltar a ser cigano. E é justamente nos ciganos, ou com os ciganos, que ela tem uma espécie de refúgio depois da transformação, vamos dizer assim. Então, esses elementos que me parecem um pouco de metáfora sobre a própria aceitação, ela se retira, né, ali da onde ela está, ela não está nem aonde ela está, onde o Orlando estava, que acho que é Constantinopla, e nem na Inglaterra, simplesmente ela se refugia ali com os ciganos para se entender, para de repente também eu não vejo crises, né, em se ver e aceitar como mulher.
a crise é justamente em como ser visto, né? Então, em como se comportar, o que se esperava e tudo mais. Eu achei muito irônico a crítica que ela faz, inclusive, tanto a futilidade que se espera das mulheres, quanto essa bobagem mesmo, né, dos homens, assim, do comportamento masculino. Então, eu achei muito, muito superior, assim, aos outros livros que eu li. Muito obrigado, Noemi. Agora a gente tem a Cláudia. Olá, Renato, parabéns pela apresentação, adorei. É um livro com várias coisas, com várias reflexões sobre escrita, sobre o papel da mulher, que eu achei interessante. Quando o Orlando vira mulher, ela fala assim, e agora, né? Como que eu vou me comportar? Eu não vou ter mais uma espada, não vou poder mais furar, né? Porque agora eu sou mulher. E o que eu mais achei importante de insistir na leitura é que eu tinha visto o filme lá na década de 90, e o filme me incomodou muito porque eu não entendi nada, absolutamente nada. Então, a apresentação iluminou muitas coisas, a leitura mais ainda. Então, a Virgínia é uma grande escritora mesmo, do conto, dos romances que eu quero ler os outros, mas Orlando é um grande, porque parece que traz várias outras coisas, um olhar muito de vanguarda mesmo, por um tempo que a mulher estava ali num lugar mais discreto, e ela se posiciona, ela faz a crítica, então, e é muito atual as críticas, né? A gente, como a Andrea falou, o livro é de 1928, a gente está em 2024, tem um monte de questões ainda relacionadas à mulher que a gente está discutindo, né? E isso quando não tentam tirar os nossos direitos que a gente ralou para ter. Parabéns, Renato. Muito obrigado, Cláudio. Agora a gente tem a Fátima. Eu gostei muito, gostei demais do livro. Eu gosto muito da Virgínia. O ano passado, quando eu assisti a peça que o Renato falou, eu não tinha lido nada da Virgínia ainda. Eu fui, assim, para assistir. A peça me deixou, né, é um monólogo mesmo, como o Renato falou, mas ela me prendeu do início ao fim e eu saí de lá querendo saber tudo sobre a Virgínia, assim, de tão intensa que foi. Aí eu comecei, no começo do ano eu li O Farol, aí a Camila tá aqui, né, que a gente leu num outro grupo, ela me falou de outros livros da Virgínia e eu fiquei assim encantada, então eu gosto muito. Este livro não é assim, não é o meu livro favorito dela, mas eu gostei dele em muitos aspectos. Eu acho que ele traz, assim, 3 pontos principais que me prenderam, que me fizeram gostar desde os primeiros capítulos, assim. Então, eu ao contrário da maioria, eu já entrei na história no início, que é a questão da biografia, que eu já comecei a ler sabendo que era baseado, né, na história real da Vita. Então, acho que quando você lê já com esse olhar, já facilita um pouco, porque você já procura ali indícios, né? Outro ponto, então o primeiro ponto que me prendeu foi saber disso antes de iniciar a leitura. O segundo ponto, a sátira que ela faz, né, ao gênero, biografia. Então, assim, ela vai contando né, o pessoal falou, o Renato falou na apresentação, o pessoal comentou aqui, mas essa sátira dela é muito inteligente, e aí quando você lê, eu acabava rindo, né, no livro, eu destacava umas coisas rindo, assim, porque realmente ela faz essa sátira, né. E o terceiro ponto, que não dá para deixar de falar, que é o terceiro capítulo, que é essa crítica direta, né, ao sexismo que está presente ali naquela sociedade. Então, esse terceiro capítulo, Fernanda, e quem não leu o livro, ou quem não, leia somente o terceiro capítulo, que tá ótimo, assim, já ajuda, já resume tudo. Devia ter me avisado antes, que aí eu não, mas eu acho que você ia insistir, Fernanda. Vale muito a pena, leia só o terceiro capítulo, porque ela vai colocando, né? Então, ele acorda, né? Ele dorme 7 dias. Outra coisa que eu queria perguntar aí aos universitários, né? Se tem algo disso, porque no capítulo 2 ele dorme por 7 dias e aí ele acorda, mas acorda homem ainda.
Aqui no terceiro capítulo, ele dorme por 7 dias e acorda a mulher. Aí eu fiquei, isso é um realismo fantástico? Isso não é? Dá para classificar isso? Não dá? Porque eu acho, eu não sei, assim, não sou das mais entendidas nesse ponto. Me pareceu algo ali de fantástico, de, enfim, não sei, mas aí eu não tenho critérios para falar disso, só me chamou a atenção. Se alguém quiser falar, vai me ajudar um pouco a entender melhor. Mas aí ele acorda a mulher, né? E eu acho muito importante que a biógrafa aqui, a narradora, ela coloca o ela, né? Então, no primeiro, começa o livro, como o Renato colocou aqui, começa o livro já nomeando, né? Ele, pois não poderia haver nenhuma dúvida quanto ao seu sexo. Então, isso, assim, é fundamental no entendimento do livro. Aí, quando ela acorda a mulher, e aí tem as deusas, essa parte foi muito confusa para mim, mas enfim, depois eu entendi. As deusas, a castidade, a pureza, a modéstia, tudo ali em volta, né? Isso já vai trazendo indícios de como a mulher é vista, né? Porque essas três eu vi como deusas, também não sei se é, porque foi um capítulo meio confuso para mim até aquele momento. Então, já dá indícios, né? Ele estava dormindo, como homem ainda, e essas deusas ali. Aí vem a verdade expulsa essas deusas, a verdade faz, né? Fala para elas saírem. E aí ele acorda a mulher nua, bela, exuberante, enfim, e aí no exato momento a biógrafa coloca, agora é ela, vamos chamar de ela Orlando. Então eu achei muito importante isso também. E aí ela vai, né, se colocando aqui. Então tem a parte que ela mostra um pedaço da perna, e aí vem a perna dele e dela, né? Enquanto homem, ele tinha a panturrilha mais bonita de toda a Inglaterra. Aí, enquanto mulher, quando ela mostra um pouquinho da perna, o marinheiro quase cai do navio, né? E aí ela, nossa, eu não posso mostrar minha perna porque alguém pode morrer. Tá, então só para terminar, porque aí ela coloca assim, né? Agora eu mesma tenho que pagar por todos esses desejos, pois as mulheres não são, né? Ela fala assim, julgando por minha própria e curta experiência do sexo, obedientes, castas, cheirosas e vestidas com requinte por natureza. Então, enquanto homem, ele achava que as mulheres tinham que ser assim. Agora que ela é mulher, ela percebe que as mulheres não são assim por natureza, elas são assim frutos de uma, né, toda essa questão que só se pode alcançar com muito esforço. Vai lá, Renato. É rapidíssimo, é porque é uma coisa muito interessante que é polêmica, e eu quero provocar polêmica. A cena que a Fátima citou aqui, que ela descobre o tornozelo e o marinheiro quase morre porque vê o tornozelo dela. E é o momento em que ela percebe assim, nossa, eu tenho que mudar o meu comportamento feminino tem que ser um comportamento diferente do masculino, porque os homens são os idiotas que não podem ver um tornozelo, que podem morrer. Eu achei isso também muito interessante, porque também traz para a mulher uma responsabilidade pelo fato do machismo ser estrutural. Porque é assim, poxa, eu também vou me comportar de modo diferente, porque esses homens são os idiotas e não conseguem ver um tornozelo sem correr o risco de vida. Mas, ao mesmo tempo, é assim, porra, se os homens são os idiotas, eu não vou passar a mão na cabecinha dos homens e tratá-los como uns idiotas. E aí eu tô reivindicando um papel de poder das mulheres, tá? É um papel de empoderamento. Mulherada, tipo, para de tratar os homens com, sabe, assim, é idiota. Então, ao invés de passar a mãozinha na sua cabeça, eu vou dominar você, seu imbecil, que não pode ver um tornozelo. Eu fiquei pensando nisso, sabe, assim. Obrigado, Renato. Vai lá, Camila, você. Boa noite. Parabéns, Renato, pela apresentação. De fato, Orlando não é um livro fácil, apesar de que não é um dos mais difíceis da Virgínia, pelos que eu li. Eu vou retomar aqui o capítulo 3, né, que todo mundo está falando do capítulo 3. Eu acho muito interessante como abre o capítulo 3, né, porque ela vai falar justamente no momento em que o Orlando passa a ter a vida mais luminosa, no sentido de que ele vai ganhar o título de duque, ele ganha a ordem de Bath e tudo, né? Aí o biógrafo diz que não consegue encontrar registros dos documentos porque houve um incêndio, né? Houve um incêndio, esses documentos eles não existem, então o que cabe a falar desse momento, desse período do auge da vida de Orlando,
seria justamente inventar, né, ou usar a imaginação para falar desse momento, né? E isso eu acho muito interessante, porque a gente leu aqui no Clube de Contos a Marca na Parede, em que ela vai falar justamente de como, né, a vida dessas pessoas, dos pares do reino, do parlamento, ela é toda contada pelo Almanaque de Whittaker, né? Ela fala muito do Almanaque de Whittaker lá na Marca da Parede. E aí, quando a gente lê Orlando, né, que é, na verdade, um texto que vem depois do A Marca na Parede, a gente percebe que parece que nem o Almanaque de Ítaca resiste a isso, né? Então, o biógrafo ele tem que inventar essa vida mais luminosa de Orlando, né? E fiquei pensando também, assim, um pouco mais para quem conhece a obra da Virgínia, a Virgínia também escreveu 5 anos depois, ali em 1933, também um outro exercício de biografia ficcional, né? Porque a gente, enfim, seria uma biografia ficcional, que é o Flush, que eu não vi nessa lista que você colocou ali, sabe, Renato? O Flush, que também é Flush, uma biografia, que é justamente um livro que ela faz a partir de uma leitura que ela faz de 2 volumes de cartas da Elizabeth Browning, que era uma poeta vitoriana, e ela vai contar essa biografia da Elizabeth Browning a partir do ponto de vista do cachorro dela. Então, assim, novamente ela está ali experimentando esse gênero de biografia, mas para criar uma outra coisa, né? Ela está criando um texto ficcional, na verdade, né? Então, era só para dar a dica também desse livro, que é muito interessante. Ah, perfeito, Camila, muito obrigado. Eu vou falar agora e depois é a Gi. Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer sobre esse livro é o seguinte: eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso grupo ele é focado na análise dos textos, né, como eles foram escritos em todos os aspectos dele, e também como que essa leitura pode impactar a nossa própria produção. Então, assim, muito mais do que a gente tentar achar uma chave de leitura para o livro, ou tentar entender os temas que ele trata, e etc., e dizer se o livro é bom ou se é ruim, o que eu acho que é importante para a gente é, na nossa escrita atual, hoje, em 2024, o que esse livro tem a ensinar para a gente, né? Então, assim, certas coisas que são muito revolucionárias na época e que colocam esse livro dentro de um cânone, etc., não vem muito ao caso agora. Elas funcionam hoje em dia ou não funcionam para a gente, né? Eu acho que é importante a gente analisar os livros a partir dessa ótica, né? Por isso que eu fico bastante feliz quando a gente analisa um livro contemporâneo, né? Porque os livros clássicos a gente tende a ter uma certa deferência com relação a eles e de repente, assim, eu não posso criticar isso porque isso daí foi revolucionário na época. Óbvio que você pode. Tipo, a gente está tentando instrumentalizar as técnicas daquele livro para hoje, né? Esse é o intuito do Clube de Ficcionistas, né? A gente quer fazer ficção a partir daquilo que a gente leu também, né? Então é nesse sentido que eu vou fazer o comentário. Eu achei um livro muito arrastado, e eu entendo agora, eu nem sabia que tanta gente teve dificuldade de chegar ao 3º capítulo, né? E para mim foi um pouco complicado também. Eu sempre me coloco como obrigação de ler, porque eu quero entender, né, justamente essas ferramentas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a questão da construção de cenas. Eu acho que é o enredo, né? É como o enredo é construído. Eu acho que as cenas, elas são, principalmente no começo, elas são muito alongadas, né? São cenas de descrições e em que, assim, pouquíssima coisa acontece. Isso podia fazer muito sentido naquela época. Hoje, um livro que fosse publicado com essas características, ele teria muita dificuldade em atingir o leitor, né? Eu discordo das pessoas que dizem que o livro ele tem que te pegar até a página 5. Não é bem assim, né? Mas o livro precisa te pegar no começo, né? O Orlando, ele fica interessante a partir da página 80, né? Mais ou menos, né? Depois de 80 páginas transcorridas, né? Que é mais ou menos quando começa o 3º capítulo, né? Escrever um livro assim hoje é muito complicado. E foi muito interessante que a gente debateu também a Virgínia em Contos, porque me parece que a Marca na Parede,
ele funciona muito melhor ainda hoje do que o Orlando funciona hoje, né? E eu acho que tem a ver com isso também, com um domínio mais contemporâneo que a Virgínia tem da forma do conto, do que um domínio contemporâneo da forma do romance, por exemplo, né? Então isso daí me prejudicou, quer dizer, me prejudicou na leitura. Eu entendo como que isso funciona naquela época, mas hoje eu acho que ficar se alongando muito em reflexões, né, um narrador que fica se alongando muito em reflexões, mesmo de um ponto de vista satírico, ele é muito cansativo para o escritor, para o leitor, perdão. Hoje em dia a gente tende muito mais a ver personagens que cumprem um determinado papel do que uma pessoa que fica num solilóquio eterno sobre questões, etc. Né? Isso soa muito textão de Facebook hoje em dia, né? E, enfim, a gente está falando do Facebook, quer dizer, a maior parte de nós hoje é justamente por isso, né? São umas egotrips assim muito cansativas. Né? Agora, eu também, assim, aí dando um depoimento pessoal meu, né? Alguns escritores eu considero muito melhor contistas do que romancistas, né? É o caso, por exemplo, do Hemingway, é o caso do Cortázar, né? E para mim me parece que é muito o caso da Woolf também, né? Eu já li Miss Dalloway e agora li Orlando, e eu acho leituras muito arrastadas, assim, que funcionariam muito bem se fossem contos, né? Ó, já deu 5 minutos. Então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para isso, assim, né? Ler os livros com o olhar de escritores contemporâneos, e não ter medo de criticar, né? Acho que isso não funciona hoje em dia. Perfeito. Os livros não precisam funcionar sempre, né? Muito obrigado. É a Gi agora. Oi, gente. Eu queria falar era sobre um detalhe da tradução, que tem a ver com a escrita, né? Enquanto eu estava lendo, no capítulo 3, a gente descobre, tem a transformação de Orlando para mulher, e durante um bom tempo, eu não vou saber definir exatamente até que capítulo e até que momento agora, tá? Porque eu acabei não anotando, mas a tradução, e em inglês também, mas em inglês vai ser até o final do livro, o narrador, sempre, quando vai falar de Orlando, sempre diz Orlando, 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 Orlando. Tem um determinado ponto do livro que ele começa a dizer a Orlando, a Orlando, a Orlando. Então, eu acho que isso também dá um ritmo para tudo que vai acontecendo com Orlando, com as transformações, com as reflexões e tudo isso. E o que eu percebi, aí fui pensar na tradução, é um livro original em inglês, eu acho que a tradução para o português ganha muito na obra, porque permite que a gente, em português, coloque um artigo feminino, a Orlando, e dê essa ideia do masculino e do feminino ao mesmo tempo. Foi uma viagem minha que assim, sabe, que me deu. Porque em inglês não há essa possibilidade do feminino ser ressaltado no momento da citação do nome. Claro que depois, com os possessivos, os oblíquos, em inglês a gente vai ter o feminino e o masculino que se diferenciam. Mas no artigo definido, o inglês não tem. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, a tradução para o português deu uma elevadinha na obra, porque é impactante você ler a Orlando, principalmente para alguns leitores que pegarem esse livro. Era essa observação que eu queria fazer. Muito perfeito, Gi. E, inclusive, nesse sentido também, a gente tem as línguas vão revelar, mas também vão ter uma ambiguidade, né? Então, por exemplo, a gente não sabe se é o biógrafo ou a biógrafa, né? Em inglês é the biographer, né? Então, assim, a gente não sabe que gênero que narra, né? O gênero da pessoa que narra, e se a gente pode considerar que tem um gênero, né? Bom, vamos lá então, Renato. Eu acho que eu posso comentar como consideração final, assim, como um comentário geral é que, assim, não é nada demais, mas é que é um livro difícil. Eu achei um livro difícil, um livro que não subestima o leitor de maneira nenhuma, em nenhum momento. É uma coisa que é uma questão para mim, quando eu escrevi o meu livro e na escrita do segundo, que eu não sei quando vai começar, eu sei que vai tocar também, porque
vou falar da experiência do meu primeiro livro. Ao mesmo tempo que eu queria que o meu livro fosse lido, eu também não queria menosprezar o leitor. Então, eu queria que o livro fosse acessível, mas nem tanto. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, que no momento em que esse livro foi lançado, até pelo fato dele ter sido um sucesso, eu imagino que para aquele momento ele era um livro muito mais acessível do que ele é para a gente hoje. Eu imagino que ela tenha pensado nisso, assim, de não ter tornado um livro tão difícil. Porque é o que você estava falando de funcionar e não funcionar, né, Fernando, para cada momento. Então, apesar de ser um livro, para mim foi um livro difícil, não foi um livro fácil de acessar, mas toda vez que eu vou ler algum autor, aí seja na literatura, seja na história, seja em qualquer área, sempre que eu sei que é um livro difícil, ou que eu sinto que é difícil, eu me armo de informações para facilitar o meu entendimento. Então, eu fui lá na entrevista da Carol Mesquita, eu lembrei do espetáculo da Virgínia, eu fui pesquisar algumas coisas. Então, um livro difícil, mas que traz muitas questões que estão na ordem do dia, né? Resumindo, foi uma experiência muito complexa e eu quero ler outras coisas da Virgínia. Vamos ver qual vai ser o próximo dela, que eu me aventuro. Mas, enfim, foi isso. Uma experiência complexa, mas necessária. Perfeito, Renato. Muito obrigado. E peço para vocês curtirem, comentarem e compartilharem o nosso material no Instagram, tá bem? Muito obrigado, gente. Bom término, boa semana e bom descanso para vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, Renato. Bora terminar, Obrigado. Orlando. Tchau, Bora gente. terminar, Claudinha. Tchau. Boa semana.